Fala, monstrinhos! Bora meter uma revisão aqui de permutação? Vamos lá, então. Vamos lembrar o conceito de permutar. Permutar, na análise combinatória, significa apenas trocar de posição, o número de possibilidades de representar elementos apenas trocando suas posições. Ou seja, a permutação, se ele me dá 10 elementos, eu preciso trocar de posição os 10 elementos, certo? Mas pense o seguinte, nós estudamos dois tipos de permutação. Permutação simples, que é aquela que todos os elementos são diferentes, e permutação com repetição, que é aquela onde há, obviamente, repetição de termos. Então, vamos pegar dois problemas para tentar diferenciar essas situações. Vamos para a primeira aqui, primeira questão. Um inspetor visita 6 máquinas diferentes durante o dia. Preste atenção que o inspetor visita 6 máquinas diferentes durante o dia. A fim de evitar que os operários saibam quando ele os irá inspecionar, o inspetor varia a ordem dessas visitas. Então, ele não vai sempre na mesma ordem, né? Ele vai variando. Essas visitas poderão ser feitas em... Então, ele quer saber o total de ordens que eu vou poder visitar, né? Que, na verdade, o inspetor vai poder visitar. Ele pergunta comigo, olha só, pensa comigo o seguinte, ele vai visitar quantas máquinas? 6. Então, eu quero saber o total de possibilidades para ele visitar as 6 máquinas. Então, aqui eu vou apenas permutar, trocar a ordem das visitas. Então, eu tenho uma permutação simples, uma permutação de n elementos, que é n fatorial, onde o n, nesse caso, é representado pela quantidade 6. Então, eu vou fazer a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. Lembra que o fatorial de 6 está já manjado, né? 720, mas para quem não lembra, é só você fazer. O fatorial é você multiplicar a partir do número todos os seus antecessores até chegar na unidade. Então, o fatorial de 6 é 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, vezes 2, 720 possibilidades. Resposta certa, a letra E. Beleza? Essa é uma permutação simples. Agora vamos para outra questão aqui, ó. Quantos números diferentes obtemos reagrupando, reorganizando, trocando apenas de posição? Isso é quase que uma definição do Aurélio para permutação, né? Os algarismos do número. Qual é o número? 718.844. Mas aqui eu preciso entender o seguinte, eu só vou trocar de posição, então eu preciso saber quantos elementos eu tenho. O meu n, nesse caso aqui, ele vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu n vale 6. Aí, opa, já sei, professor, 720, porque eu fiz na outra. Calma, neném. Não vai por aí. Por quê? Porque esse número só seria 720 se todos os algarismos fossem distintos. Só que o 8 ele repete duas vezes e o 4 ele também repete duas vezes. Então, isso aqui é um caso de permutação com repetição. Como é que eu resolvo uma permutação com repetição? Eu continuo fazendo o fatorial do total. Porém, entretanto, eu tenho que dividir agora pelo fatorial das quantidades dos elementos que estejam repetindo. No caso, o 8 repete duas vezes, então é 2 fatorial, e o 4 repete também duas vezes, e é 2 fatorial. Se eu tivesse fatoriais diferentes, eu ia escolher o maior. Por quê? Porque eu vou simplificar. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ó, como é uma multiplicação, eu vou eliminar esse com esse. Só que sobra o outro, então eu tenho que desenvolver. Eu posso simplificar novamente. 2 com 6 que dá 3. Agora é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. 60 vezes 3, 180, galera. Essa é a resposta.
Eu tenho 180 formas diferentes de reagrupar o número. Beleza? Então aí eu tenho os dois exemplos de permutação. Forte abraço e vamos para cima, hein?